Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre paz. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta: você está em paz? Você vive em paz, tranquilo, equilibrado? Então, assim, um dos requisitos principais para viver em paz é o equilíbrio. As pessoas que levam uma vida equilibrada, com certeza, têm mais paz na sua vida, mais tranquilidade. E uma das formas, o primeiro requisito para você ter esse equilíbrio seria a parte do seu templo, que seria o seu corpo. Eu sempre falo que o nosso corpo é o nosso templo, é o primeiro templo. Então, de nada adianta você frequentar templos, mesquitas, igrejas, e ao entrar nesse templo você ter aquela devoção, aquele respeito, mas consigo mesmo, com o seu próprio corpo, você não tratar como um templo sagrado. E é sagrado. O nosso corpo é o primeiro templo, que merece o nosso respeito, que merece a nossa dignidade. Nós temos que ser dignos de estar aqui dentro desse corpo, visto que somos alma, espírito. Eu sempre falo que o nosso corpo físico é uma casquinha, é uma casa. Como você cuida dessa casa? Então, o equilíbrio vai te trazer tranquilidade, paz e uma vida mais saudável. Então, assim, os excessos sempre causam um desequilíbrio. Nós podemos falar da alimentação. Se você consome alimentos que fazem mal para o seu corpo, para a sua saúde, vai ser muito difícil você ter esse equilíbrio. Então, algumas pessoas comentam: mas a minha vida, eu trabalho, estudo, tenho filhos, casa. É muito trabalhoso comer alimentos saudáveis, preparar uma refeição saudável e fazer atividade física. Vai tempo, é trabalhoso. Mas pense assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, não é melhor e mais fácil cuidar da saúde? Então, mantenha o equilíbrio. Escolha os alimentos que você vai consumir. Evite açúcar em excesso, lanches, comidas industrializadas. Não que você vai tirar isso da sua alimentação, mas diminua. Eu percebo que crianças pequenas consomem muito refrigerante, muito açúcar, corante e tudo aquilo que faz mal. Então, assim, o equilíbrio começa dentro de você, na sua parte, no corpo. O que você coloca dentro do seu templo sagrado? Nós podemos falar também dos vícios. Existem pessoas que trabalham a semana inteira, aí chega no sábado, no domingo, bebem. O álcool, você não percebe, mas o álcool prejudica muito o seu corpo. Então, o que você está colocando dentro do seu templo sagrado? Nós podemos falar também dos cigarros. E perceba que são muitas substâncias que fazem mal. E uma dica para você, se você fuma, está deixando os cigarros, ao invés de, faz mal, eu preciso parar de fumar, vou parar. Isso geralmente não funciona. Pessoas já tentaram isso e não conseguiram. Então, vou te dar uma dica bem legal. Sempre quando você chegar à noite em casa e ligar o computador ou pegar no celular, digite aí, pesquise
sobre as substâncias do cigarro. Cada dia você escolhe uma. Um dia você pega a nicotina e assim vai. Por que eu sugiro isso? Porque se todos os dias você pesquisar uma substância, que vão inúmeras no cigarro, sobre ela, você vai conhecer, você vai entender o que aquela substância faz no seu organismo. E se você fizer isso por 5 dias, eu acredito que até antes, você pesquisar, você conhecer o que essas substâncias fazem com o seu corpo, isso vai induzir e você vai conseguir deixar o vício. Você vai conseguir parar de uma forma mais rápida do que simplesmente, fumar faz mal, eu preciso parar. Isso não funciona. Você precisa entender. O seu subconsciente precisa entender por que aquilo te faz mal, o que aquilo faz realmente com o seu corpo. Então faça essa pesquisa, faça esse estudo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, vai te ajudar. Então assim, tudo na nossa vida precisa do equilíbrio. Eu falo que até coisas boas em excessos faz mal e acaba tirando a sua paz. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu acredito que foram mais ou menos em 2015, 2016, eu tive essa experiência e gostaria de compartilhar com vocês. Eu comecei a me interessar por autoconhecimento, comecei a ler livros, estudar sobre o ego, o eu superior. E eu lembro que na época eu pertencia a uma religião, né? A uma doutrina, porque eu sempre procurei. Eu sempre tive esse incômodo aqui dentro em saber o que é Deus, o que é a vida, para onde nós vamos, por que a gente está aqui, por que sofre. Eu sempre tive curiosidade. Então eu sempre procurei algo maior que eu não sabia o que era. E eu denominava como Deus. E quando eu descobri que religião e espiritualidade não são as mesmas coisas, e eu comecei a ler bons livros, fazer a minha investigação, não depender de algo lá para fora, eu comecei a estudar aqui dentro, o Deus que primeiro habita em mim, aquela conexão. Eu lembro que foi em 2015, 2014, mas eu fiquei tão ansiosa, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão com tanto entusiasmo, que isso começou a aumentar. E eu lembro que eu estava com uns 5 PDF, eu estava lendo uns 7 livros ao mesmo tempo. Eu tinha salvo na minha biblioteca, aqui no celular, muitos vídeos para ler, para escutar, para assistir, muitos vídeos no YouTube, muitas matérias que estavam salvas. E eu lembro que eu meditava, eu escutava mantras, e todas as pessoas que eu encontrava, amigos, família, eu queria falar daquilo que eu estava sabendo, que eu tinha, aquele insight que eu tive. E eu comecei a perceber que isso começou a fazer mal. Isso estava tirando a minha paz, porque isso era um excesso. Então até aquilo que te faz bem em excesso acaba fazendo mal. E sabe o que eu fiz? Eu lembro que eu estava com todo aquele material no celular, aquele monte de livro. Eu até misturava assim na minha mente quando eu estava à noite meditando o que eu tinha lido em um livro com o outro, porque era muita coisa. Percebe o excesso, o exagero? Aí teve um dia que eu li, eu não sei se foi no Facebook ou se foi alguma coisa que eu tinha salvo no meu celular, e uma história, um conto de um mestre, de um guru, e tinha um discípulo que chegou com esse entusiasmo
para o mestre e falou, viu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu recito sutras, eu escuto mantras e agora o que eu tenho que fazer? E chegou nesse desespero para o mestre. E o mestre olhou para ele e falou, então agora você vai, se esvazia, aí depois você vem me procurar. Percebe? Essa pessoa estava tão cheia, assim como eu estava. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, de você estar lendo aquilo e saber que aquilo foi para você. Você lê de uma maneira diferente. Você percebe que às vezes é um guia, um guru, um anjo, um guardião, que está te falando aquilo exatamente para você porque você está precisando daquela mensagem. Então assim, aquilo foi para mim. Eu percebi que aquilo era para mim. Assim, um aviso, espera, diminua os passos, vai devagar. O excesso está te fazendo mal. Não é assim, o caminho não é por aí. Percebe? E eu lembro que quando eu li essas palavras, eu me emocionei como se tivesse uma presença maior do meu lado, que eu não soube explicar. Estou tentando passar mais ou menos a experiência como foi. E depois desse dia, eu lembro que eu olhei para o meu companheiro em casa, falei, viu, eu vou fazer um dia de silêncio. A partir da meia-noite de hoje, eu vou desligar o meu celular. Eu avisei as minhas irmãs e amigas para não tentar contato comigo, porque eu ia ficar um dia em silêncio. E a partir das meia-noite, né, eu fiquei em silêncio, desconectada, fechei os livros e só fui voltar a falar no outro dia depois da meia-noite. Gente, eu não sei explicar o que eu senti, mas assim, eu acredito que os retiros que algumas pessoas fazem, se for a sensação maravilhosa que eu tive, é transformador. Então todo aquele excesso, toda aquela correria, aquela ansiedade que eu estava, com um dia de silêncio total. Eu lembro que neste dia eu fiz as coisas básicas. Tomar água, consumir um pouco de alimento. Não fiz mais nada. Desliguei a televisão. Então assim, a primeira dica para você que quer ter paz na sua vida, aquela coisa gostosinha de alma, de coração, tire os excessos. Qualquer excesso, alimento, bebida. Perceba que algumas pessoas chegam no domingo, cerveja e churrasco. Esse próximo domingo agora, final de semana, faça algo diferente. Troque a cerveja por uma água e a carne por uma cesta de frutas. Vai num lugar assim como este, fique em silêncio, tire um pouco esse excesso, essa bagunça de dentro de você. Você vai perceber que a sua mente, as suas decisões vão ampliar, vai limpar, vai te fazer muito bem. Outro requisito para você viver em paz, para você ter aquela paz gostosa de coração, de alma, tenha fé. Eu sempre falo que eu conheço muito ateu que tem fé, não acredita num Deus, mas tem fé, tem confiança. Não deixa o medo ser maior do que a confiança, do que a esperança no bem. Então, se você está passando por uma dificuldade, tenha fé que tudo vai se resolver. Tem coisas que não dependem de você, não é de mim. De repente, aquela situação tem que ser deixada quietinha lá e você ter fé
Fé que vai se resolver, que amanhã vai ser um dia melhor que hoje e que isso que você está passando não é eterno. Percebe? Então a fé é outro requisito que vai te trazer então um pouco mais de paz. E o yoga, ele te ajuda muito a ter uma vida mais equilibrada. Então eu aconselho, se é uma coisa que você se interessa, tem curiosidade, eu aprendi o equilíbrio com o yoga. Outro requisito muito importante, faça o bem e fale a verdade. Não sei se você já percebeu, mas algumas pessoas que escondem as coisas acabam escondendo ela de ela mesma, de si mesma. Deixa eu tentar explicar como acontece. Às vezes tem lá aquela esposa ou aquele filho que fez alguma coisa que, segundo o julgamento dele, não é legal, não é correto. E aí ele está escondendo. Esconde aquilo do esposo, esconde aquilo da mãe. Aí você vai dormir, parece que fica uma coceirinha, um negocinho te incomodando. Às vezes no trabalho acontece isso, no relacionamento acontece muito isso. Isso tira a sua paz. Por quê? Porque a natureza, a energia criadora, o todo, é verdadeiro. Então você tem, assim como eu, dentro de si, a verdade, a bondade, a pureza. Então uma forma de você viver em paz, não faça coisas que você não faria na frente de outras pessoas. Tem muitos filhos que na escola é um filho, dentro do lar é outra criança. Não é o mesmo filho que o pai conhece. Então percebe, com certeza na adolescência e na vida adulta, não vai ter paz, não vai ter tranquilidade. Então falar a verdade, ser honesto consigo, que é o principal, tá, gente? Antes de você tentar agradar o outro, você primeiro. Eu tenho que agradar a mim, os meus princípios, os meus valores. Aí eu consigo ser honesto com o próximo. Gente, a dica novamente para você e principalmente para mim, porque eu sou a primeira aqui do canal que preciso colocar em prática, mais em prática, aquilo que eu falo. Esteja num lugar como este. Hoje, eu e meu esposo estamos aqui e já observamos borboletas, esquilos, pássaros, flores. Essa conexão com a natureza faz muito bem para sua alma. Vai te trazer paz. Saia um pouco da correria do dia a dia, esteja um pouco perto daquilo que o Deus maravilhoso todo, a energia criadora, fez para agradar os seus olhos, para te trazer bem-estar, que são as plantas, as flores, a natureza. Esteja mais, esteja em contato com aquilo que é você, porque nós somos natureza. Nós se afastamos devido à ganância por dinheiro, trabalho, bem-estar. Mas quer mais bem-estar do que isso? Está próximo daquilo que é você? Natureza? Gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, incentive o nosso canal a crescer, a mandar essa mensagem para mais pessoas, para que possamos juntos transformar, pelo menos a nossa volta, para que as pessoas vivem mais em paz, para que tenham mais amor, mais bondade e felicidade, claro, sempre. Estar em paz consigo mesmo é muito bom. A nossa natureza é viver em paz. Se você não está em paz, perceba aí o que precisa mudar na sua vida.
Muito obrigada, um grande abraço, fique com a paz, brilhe a sua luz e até mais.